nosso bate-papo de hoje com essa figura querida de Montes Claros e polêmica também. Ele que serviu muitos anos na Polícia Militar e também como vereador de Montes Claros. Foi um vereador combativo, corajoso, sempre nos noticiários, nas crônicas políticas, sendo comentado pela coragem. Alegria te receber aqui e poder contar um pouco de sua história, um pouco de sua trajetória e desse desfecho político aí que você teve. Tão triste, né? É verdade. Eu que agradeço, Michael, a oportunidade de poder estar externando, né, à população a minha trajetória de vida, que iniciou, como você deixou bem claro, né, como policial, servi exército também, trabalhei no comércio, depois entrei na Polícia Militar, né. Quando eu alcancei o tempo para ir para a reserva, eu fui contemplado com uma eleição que até então, para militares, era quase que, assim, praticamente impossível militar, né, ser eleito vereador, porque sempre saíram muitos militares candidatos. Então acabava, né, fracionando os votos e não conseguia. Mas em 2012, eu lembro que eu estava trabalhando na ativa da Polícia Militar, lá em Gromogol, no Carnaval. Aí um amigo, hoje sargento Durães, chegou para mim: Lega, vai ter uma prévia entre todos os pré-candidatos da Polícia Militar no Clube Cabo Soldado. E seu nome foi citado. Eu falei, ó, já que vai ser de forma organizada e vai ter uma prévia, eu vou participar. Aí chegamos aqui na quarta-feira, eu procurei a presidente do clube, a sargento Juliana. Aí eu perguntei para ela, ô Ju, eu posso participar dessa prévia no Clube Cabo Soldado, que aconteceria no domingo? Ela falou, pode sim, Lega. Só que as cédulas já foram impressas com os nomes de todos os pré-candidatos. Mas lá embaixo tem, né, um espaço para outros. Aí eu aceitei, mandei silcar 2 blusas, que eu sairia também candidato, e fui para a porta do Clube Cabo Soldado no domingo às 7 horas da manhã. E passei a outra blusa para o Durães, ele ficou lá dentro. Então, o militar que passava para votar, já via a blusa, né, e eu falava, não, eu também vou ser candidato. Qualquer coisa, se for votar em mim, coloca lá, no campo de outros, né. E assim foi, e a grata surpresa é que quando encerrou essa eleição, essa prévia, eu tive o dobro de votos para o segundo colocado, que já tinha encarado as urnas por 3, 4 vezes, né? E quase tinha sido eleito. Então, para nós foi uma surpresa maravilhosa. Aí começou a campanha, né? E assim, a gente sem saber como que realmente funcionava e tudo. Mas no final, a nossa trajetória de vida foi avaliada. Caímos numa coligação pesadíssima com vários vereadores de vários mandatos e ficamos aí em segundo lugar na coligação. E veio o primeiro mandato. Que foi no início tranquilo, calmo, eu acho que ali você estava tomando pé da situação, do que acontecia realmente, né? Porque você a gente vive política 24 horas, mas viver ali naquele miolo, saber como que acontece ali as articulações, né, e como que acontece ali, porque a população, quem está aqui, quem está de fora, não sabe o que acontece realmente lá dentro. Agora você já sabe. É verdade. E ali, infelizmente, não deveria, mas acontece, né, um teatro. Né? Quando a pessoa entra na política para fazer dela profissão, aí é um erro muito grande, porque a população perde com esse representante. Né? Ele deixa de representar. Pensa somente na autopromoção e fazer realmente da política profissão. Então, para mim, foi uma novidade. Foi uma novidade que eu vi uma política assim, totalmente diferente do que eu pensava. Diferente do que eu pensava. Eu lembro que às vezes eu chegava na tribuna, eu policial, quando eu saía numa guarnição para trabalhar, mesmo se algum policial ou eu estivesse com raiva do outro, da minha equipe, ali, qualquer um integrante da equipe, eu confiava nele, eu poderia ficar de costas, que eu sei que se fosse preciso ele me defendia. Aqui é diferente. Aqui é bater nas costas do outro ali e tudo, mas existe uma traição por causa do poder. É cobra engolindo cobra. Cobra engolindo cobra. Então, se você posiciona favorável a combater essa injustiça e a representar de fato a população, você já começa a ser olhado de forma diferente. De forma diferente. Então, para mim, foi um percalço, né?
tudo isso porque a minha postura sempre foi diferente. Onde tinha injustiça em qualquer setor da prefeitura, desaguava no meu gabinete. E a gente procurava resolver da melhor maneira possível. Na gestão de Humberto Souto, nós evitamos muitos desgastes para ele com relação a algumas injustiças que aconteciam. Então, assim, foi aí que começou todo esse martírio político. Mas antes de entrar para a política, antes de entrar para a vida pública, para a vida política mesmo, você imaginava que ia encontrar tudo que você encontrou lá, de traição, de perseguição? Você já tinha noção de que o jogo era aquele ou você foi pego de surpresa? A gente já acompanhava a política há muito tempo e a gente já ouvia falar e assistia certas situações, mas assim, imaginar que seria daquela forma e é daquela forma, jamais. Jamais. Então, assim, para mim foi uma surpresa desagradável porque o objetivo do político é representar a população. O voto, se cada político souber o valor de um voto, com propriedade, ele jamais fazia bobagem. Mas, infelizmente, existem aqueles votos que são comprados. E aquele político que entrou lá dentro comprando voto, ele não tem compromisso com a população. Onde vem um prejuízo, Tem um representante, mas que não representa como deveria. Olega, eu me lembro vagamente, porque muita coisa aconteceu, de lá para cá, mas uma das polêmicas que marcou seu mandato foi o projeto de compra do prédio da Coteminas. Você foi o único vereador contrário à compra do prédio da Coteminas, que é onde funciona algumas secretarias da prefeitura. Por que você se posicionou contra o projeto de compra? Você não acha que foi um grande benefício, uma conquista para o município? Seria, sabe, Maico, se realmente houvesse transparência nesse projeto. E você falou muito bem, Essa polêmica foi um marco, na minha trajetória política. Por quê? Eu lembro que o primeiro projeto, na gestão de Rui, esse terreno estava sendo comprado por 48 milhões, dividido em 36 parcelas. Eu votei contrário também, porque na época não era uma prioridade do município. O município estava passando dificuldades financeiras, a prefeitura, e não era prioridade a compra desse terreno para construir a prefeitura nova lá. Aí, como o projeto não andou, o Rui foi preso e tudo, enfim, o projeto não deu prosseguimento. Aí o Josué Alencar, filho do Zé Alencar, ofertou para Humberto, permutando em terrenos. A prefeitura, a Coteminas, sendo permutada em terrenos. Eu lembro que Humberto Souto, prefeito, ele ia na imprensa e divulgava que estava recebendo a prefeitura a custo zero. Olha que maravilha, um projeto maravilhoso, e recebendo a custo zero, só que a realidade era outra, totalmente contrária. Aí, durante esse tempo, Cláudio Prats era o presidente da Câmara. Eu lembro que em dezembro, faltando alguns dias para a última reunião ordinária, numa sexta-feira, na terça seria a última reunião ordinária, Cláudio Prats enviou uma mensagem para todos os vereadores que teriam uma reunião com Humberto Souto, às 16 horas, na sexta-feira. E eu questionei, procurando saber dele qual a pauta que seria discutida. Eu lembro que ele nem respondeu, mas eu fui na reunião. E lá estávamos, os 23 vereadores e o prefeito Humberto Souto. Aí o prefeito começou a falar do projeto. Só que antes, o projeto já tinha chegado na Câmara, mas os vereadores não tinham conhecimento plano de todo o projeto. Então, nesse dia, nós, os 23 reunidos, Humberto falou que precisava aprovar o projeto na terça-feira. Era sexta e na terça seria a última reunião ordinária de 2018. E essa urgência porque queria inaugurar no aniversário da cidade, ou seja, em julho de 2019. Aí, no final, quando eu tive o direito da fala, eu questionei que, sem conhecer o projeto, eu não votaria favorável ao projeto. Poderia ser um projeto maravilhoso, mas sem conhecimento do projeto, não tinha como votar. E como o projeto tinha chegado naquela semana e não tinha sido ainda
distribuído para os gabinetes, eu achei estranho, né, essa fala do prefeito para que voltassem com urgência, sem um projeto, né, ter sido conhecido nem pelos vereadores, nem pela população. Um projeto faraônico, ou uma prefeitura nova, em outra região. Então, assim, eu achei estranho. Aí, quando eu falei isso, ele falou, então você justifica para a população o seu voto contrário. Eu falei, sim, eu vou justificar para a população. E ele deixou bem claro, eu lembro nas reportagens, né, que a imprensa, teve, né, teve todos os jornais escritos, muitas matérias com relação a esse projeto. E o prefeito transmitia que estava recebendo a prefeitura a custo zero, porque os terrenos que seriam permutados eram inservíveis. Ou seja, mesmo que fossem inservíveis, estava ali para descarte de lixo, mas valia dinheiro. Aí tá. Como teve essa reunião, eu já deixei claro o meu posicionamento. Aí eu saí da reunião, já tinha finalizado, eu fui conhecer esses 5 terrenos. Aí peguei o projeto que estava lá e comecei, né, já olhei todos os terrenos e comecei a visitar. O primeiro terreno é a Meca. A Meca é do lado da Coteminas. Então o valor do terreno, né, é praticamente o mesmo. Então olha para você ver, não era um terreno que estava abandonado. O segundo terreno, lá na Exurbe, aquele quarteirão todo ali próximo à praça da Tilápia, em Santa Rita, também ali funcionava a administração da Exurbe e tudo, também não estava abandonado, e um terreno valioso. Terceiro terreno, fundo da Codevasp, na esquina ali da Bernardino Souto, centro da cidade, quarteirão todo, também muito valioso. Quarto terreno, 11 mil metros quadrados, no Ibituruna, em frente aos condomínios, também não era terreno inservível, não era terreno que estava abandonado. E o quinto terreno, logo após o Ibituruna, a reserva real, também 11 mil metros quadrados. Então, assim, aquele discurso, eu já vi que não tinha transparência. Aí tá. Aí chegou na terça-feira, né, como todo mundo já tinha tomado conhecimento, eu lembro que quando eu visitei os terrenos, eu procurei Gilson Caldeira, lá na Antares, e perguntei se ele sabia que no outro dia ia ser votado um projeto que incluía, né, aquele terreno lá no Ibituruna. Ele não sabia. Aí foi lá para a reunião. Então, como houve uma pressão no presidente da Câmara, Cláudio Prats, esse projeto ele foi retirado de tramitação. Porém, já entrou numa extraordinária na sexta-feira da mesma semana, que já tinha encerrado as reuniões ordinárias. Foi aprovado. Praticamente por unanimidade, eu votei contrário e eu expliquei o porquê que eu votei contrário. Na tribuna, quando eu falei, teve 2 vereadores que eu lembro até hoje, que abstiveram dos votos exatamente por saber que eu estava certo. E hoje a gente está vendo isso aí. Houve a propaganda que era para economizar aluguéis, e olha que maravilha, né? 5 milhões, se eu não me engano, à época, por ano, que pagava de aluguéis às secretarias. Mas essa urgência ela não foi colocada em prática, não, Michael, porque a Prefeitura Nova ela não foi inaugurada no aniversário da cidade de 2019, não. Ela foi inaugurada em 2020, na véspera da eleição, e mesmo após a inauguração ela demorou, né, funcionar. Então, assim, aquela propaganda ela foi enganosa. Por mais de 2 anos, sem economizar esses 5 milhões. Então, o objetivo ali era aprovar a toque de caixa aquele projeto. Então, eu considero que foi um grande roubo. Eu falo assim, um roubo não foi lá e pegou dinheiro. Mas da forma que foi, né, não houve transparência. E olha que a Coteminas está vendendo hoje esses terrenos que foram avaliados em 40 milhões e 500 mil, aproximadamente, está no projeto. E a estrutura da Coteminas em 40 milhões. Hoje a Coteminas vende praticamente pelo dobro esses terrenos. Então, aquela propaganda que era terrenos inservíveis, que não valia nada, era só para enganar a população. Era só para enganar a população. E outra também, um detalhe que é bom frisar, que nesse projeto, ao invés de 48 milhões, a Coteminas, o projeto de Rui, que era todo o terreno e a estrutura física, no projeto com Humberto era 40 milhões. E eu na tribuna falei, mas é estranho. A Coteminas sempre visou lucro com mão de obra barata.
e reduzir 8 milhões no projeto, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, né, olhando o projeto e tudo, e numa página eu vi o porquê da redução de 8 milhões. Foi porque a Coterminas, o grupo Coterminas, ficou com 60 mil metros quadrados do terreno lá. Ou seja, a prefeitura nova é basicamente aquela estrutura física. E hoje, Maicon, nós temos 2 prefeituras funcionando em Montes Claros. Eu acho que é a única cidade que tem 2 prefeituras em funcionamento, na mesma cidade. Porque não tem como acomodar toda a prefeitura lá do centro na nova. Então, mais um ato de covardia. Mais um ato de covardia. Então, houve muito interesse em cima desse projeto. E eu fui tido como traidor pelo prefeito, porque eu votei contrário. Mas no fringir dos ovos ali, se você continuou como vereador, né, ainda um tempo, qual a avaliação, além dessa questão que você explanou da Coterminas, qual a avaliação que você faz da administração de Humberto Souto como um todo? Humberto, ele está sendo um marco, né, na nossa cidade, porque ele soube aproveitar bem, né, os recursos que entraram com a prorrogação do contrato da Copasa por mais 30 anos. Foram mais de 100 milhões. Então, esse dinheiro ele entrou com exclusividade para pavimentação asfáltica. Então, aqueles projetos antigos que iniciaram, ou outros projetos que já estavam, né, prontos para serem executados, faltando um recurso, ele abraçou todos e começou a desenvolver a nossa cidade, né, com pavimentação asfáltica, essas avenidas que eram necessárias, né, e revolucionou de uma forma assim, extraordinária, né, com essas obras. Então, nesse caso específico, né, parabenizo a administração de Humberto Souto, porque soube trabalhar, né, em cima disso aí. Uma necessidade da população, e ele soube, né, juntamente com a sua equipe. Eu destaco aqui o Guilherme, né, que era na minha época que eu estava lá, secretário de infraestrutura, e hoje como vice-prefeito ele também está com essa pasta, né? Então, um excelente profissional e está de parabéns, né? Com relação a essa necessidade da nossa querida Montes Claros. Então, você teve, naquele momento, né, você se opôs a um projeto, mas isso não quer dizer que você era um inimigo da administração, você também consegue avaliar os pontos positivos da administração do prefeito Humberto Souto. Correto, e assim, igual, eu não aceito falar, vereador de oposição. Não, o vereador, ele tem que ter posição. Não é porque eu estou no mesmo partido e eu era do mesmo partido de Humberto Souto, que eu ia ser subserviente à administração dele. Então, o vereador, a Câmara Municipal, o Legislativo, é um poder independente. Tem que ter harmonia com os outros poderes, sim, mas dependência não. Então, eu sempre procurei mostrar isso aí. Com o Rui também foi a mesma coisa. Os projetos que iam trazer benefícios para a nossa cidade, sempre teve o voto favorável do vereador Oliveira Liga. Tanto com o Rui como com o Humberto. Então, jamais ia levar por questão de rivalidade política, vou votar contrário, mesmo que o projeto seja bom. Isso aí jamais eu fiz e jamais, né, faria. Liga, teve outra polêmica que repercutiu muito envolvendo o seu mandato. Foi quando você subiu à tribuna e na cara o Cláudio Prates ainda é presidente da Câmara Municipal, né, tinha no noticiário o tempo todo de que ele tinha sido identificado por fraude, né, na Polícia Federal, no caso do senhor das armas, envolvendo o tenente Nassau, do Exército, que foi preso em 2011, acusado de pedofilia, depois descobriram que tudo não passou de uma armação, e o Cláudio sentado como presidente da mesa, você olhando nos olhos dele como vereador na tribuna, você descascou, colocou para fora, falou que era uma vergonha ter um presidente da casa criminoso. Como que foi que aconteceu isso aí, aquele momento? Como que você vivenciou isso lá dentro da Câmara? Mais uma experiência que, assim, sempre desaguava no vereador Oliveira Liga as polêmicas. Mas no caso específico do Cláudio Prates, com o tenente Nassau, e eu vim tomar conhecimento depois de vereador, a gente via, né, quando aconteceu nas redes sociais, mas assim, conhecimento de tudo o que aconteceu foi como vereador.
que eu fui procurado à época por um sobrinho do Tenente Nassau que estava com toda a documentação para fazer a denúncia contra o Cláudio Prates. E ele queria, eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos. Só que eu falei com ele, ó, aqui, nesse caso específico, você tem que procurar, tem que ir na Assembleia. Ele também faz parte, ele é o presidente da comissão. Então não tem como. Faz uma denúncia, né? Procura um deputado aí da região. Aí depois, né, foram aparecendo mais coisas e tudo. E eu tomei conhecimento de toda a armação, o processo, como que foi. O Cláudio, parece que assim, ele escreveu uma história, um filme, e colocou em prática só de forma maquiavélica. Lá consta que uma pessoa de São Paulo fez contato com ele falando, né, do Tenente Nassau, que era pedófilo, que tinha um arsenal de armas na sua fazenda, e ele orientou essa pessoa a formalizar. Aí, passam uns dias, ele recebe uma carta digitalizada que foi colocada na caixa de correio da Polícia Federal. Ele próprio recebeu essa carta. Depois ele próprio faz o pedido de mandado de busca e apreensão. Depois ele, como administrativo da Polícia Federal, acompanhou uma operação. Então, não é comum, né, administrativo da Polícia Federal acompanhar essas ações, né, fora do âmbito ali da delegacia. E Cláudio acompanhou. E lá, o Cláudio encontrou o pendrive. Eu lembro que no processo fala que o Tenente Nassau, o computador dele não tinha entrada para USB. E ele nem sabia o que era esse tal de pendrive. Mas Cláudio usou lá, né, o notebook da delegacia e mostrou cenas de pedofilia com criança. Com isso ele foi preso. De uma forma covarde, né? Só que assim, Deus é tão maravilhoso que com o tempo tudo foi descoberto. E olhe, Maicon, que se Nassau tivesse ido para o presídio, como Cláudio tentou, à época, de tirar ele do exército para o presídio, né, mostrando que ele no exército, a população estava correndo muito perigo, que ele poderia sair lá, enfim, né, teve uma história para que ele fosse transferido para o presídio. E se tivesse no presídio, militar, numa cela comum, pedófilo, é morte na certa. Mas Deus não deixou que isso acontecesse. Aí o Nassau, né, conseguiu encontrar forças, e na época contratou o juiz Dr. Frederico, que hoje advoga, né, um advogado, e a própria perícia foi feita no Instituto de Criminalística lá de Belo Horizonte, da Polícia Federal. E o pendrive foi periciado, e lá detectou que o pendrive era do Prates. E eu lembro que ele até falou, mas Prates tem rua não sei o que lá, Prates e tal. Eu falei, mas é diferente, o pendrive lá... Seria muita coincidência. E aí, lá consta que ele foi acessado 3 horas da manhã, esse pendrive. Então, assim, se foi 3 horas da manhã, foi aqui em Montes Claros, porque daqui lá na fazenda, é 2 horas e pouco, 3 horas. Então, lá eles chegaram 6 horas da manhã. Então, foi acessado ou na delegacia ou na própria casa do Cláudio para ver se estava tudo conforme ele inseriu naquele pendrive, né? Então, houve essa prisão. O trabalho da perícia foi maravilhoso, né? De quem esteve à frente, dos juízes. Eu lembro que a carta também ela foi periciada. E a carta é digitalizada, mas ele colocou como se fosse de uma pessoa semi-analfabeta. E até a perícia constatou que tem uma frase lá que ela foi digitalizada 3 vezes, a mesma frase. Meu pai, meus pai, meu país. A mesma, então, lá consta, né, o perito. E o juiz falou, né, também, lá durante a conclusão de todo o processo. Né? Então, a pessoa semi-analfabeta, se ela escrever uma frase errada, ela escreve milhões de vezes a mesma frase. E lá estava assim, diferente nessas 3 frases. E também, a letra maiúscula dessa carta coincide com a letra maiúscula do pedido de mandado de busca e apreensão, ou seja, foi no mesmo computador, né? Então, assim, eu achei até interessante, né, tudo, como que desenrolou e como que descobriu que tinha sido uma farsa, né? Tanto que já saiu a condenação, mas que a justiça foi feita, né, Maicon? Então, a gente fica feliz quando a justiça é feita. Não existe, você que sempre foi um policial
muito combativo, até temido, né? No combate ao crime organizado, você sempre foi muito sério e sempre teve muita coragem. Não existe crime perfeito. Não, Isso aí verdade. é fora de cogitação. Quem for cometer algum crime, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberto. Ou você já viu algum crime perfeito? Eu concordo plenamente, né? Sempre deixa vestígio e tudo, né? Às vezes demora a descobrir, mas com o tempo, né? Com o tempo, a máscara cai. Leiga, e falar de máscara cair, eu já conversei com você em outras ocasiões e pude te entrevistar também, né, através de minha equipe, quando você foi cassado. Eu acredito que foi o primeiro vereador, se eu não me engano, cassado pela mesa diretora, porque você teve uma condenação militar, né, de um conflito que existia ali administrativo, e antes da Câmara ser notificada oficialmente, a mesa diretora decidiu pela sua cassação, pelo seu afastamento imediato. E a gente sabia que você estava no auge das polêmicas, das denúncias, dos enfrentamentos. Você tem algum colega vereador, algum componente da mesa diretora dessa época que você aponta como mentor o porquê que aconteceu isso? Ou você acha que a Câmara cumpriu o papel dela? Realmente, eu até agradeço, né, a oportunidade de eu poder estar agora passando para a população tudo o que aconteceu, porque a época que eu fui cassado, eu tinha feito uma cirurgia e assinei a minha cassação, eu estava acamado lá em casa. Então eu lembro que quando eu dei a entrevista, né, eu ainda estava doente, né, recuperando a cirurgia que tinha sido feita. Então, o que aconteceu? Como eu falei que tudo desaguava no meu gabinete, então todas as denúncias, né, grande parte das denúncias vinham para o vereador Leiga. E eu tive as denúncias, né, de um superior hierárquico à época. Como era recurso do Estado, eu fui para a Assembleia procurar deputado para que realizasse uma audiência pública, entrasse com requerimento pedindo uma audiência pública para dar direito, né, de defesa da pessoa que eu estava, né, apresentando as denúncias. Mas não foi possível. Por isso que eu falo que a política ela não deveria ser esse jogo. Por que não foi realizada a audiência pública? Porque na época o cabo Júlio era deputado, né, e o sargento Rodrigues. Os dois faziam parte da mesma comissão, a Comissão de Segurança Pública. Só que o Júlio tinha maioria na comissão. E quando eu apresentei as denúncias para Rodrigues, ele entrou com requerimento. E Júlio derrotou por 3 vezes a realização dessa audiência pública, porque ele teve interesse, né, porque seria ouvido também, grande parte das emendas parlamentares era ele que destinava, né, para a região. Então, a única saída que eu tive foi pegar toda a documentação, ir na Procuradoria, Corregedoria, Ministério Público de Montes Claros, de São Francisco. Aí começou, né, o inferno astral do vereador Oliveira Leiga, porque eu fui visto como policial e não como vereador. E com isso houve a condenação. Eu lembro que essa condenação quando hoje o Coronel Rômulo, né, ele era tenente-coronel, comandava o 50º Batalhão, me chamou na sexta-feira e falando que tinha um mandado de prisão contra a minha pessoa. Aí para mim o chão, né, abriu e eu fiquei assim sem entender. Mandado de prisão? De um IPM aí, eu lembro de IPM que eu rebati uma crítica, eu não critiquei, rebati uma crítica de um superior hierárquico, né? Então houve a denúncia, a Justiça Militar me condenou, fui preso por 3 meses, fiquei dormindo no quartel e durante o dia trabalhando normalmente, né? E assim, o impressionante é que essa prisão, um crime militar, os vereadores, né? Eu falo que na época foi o Marcos, né, que era o presidente, essa denúncia chegou para ele, sendo que a Justiça Militar já tinha enviado toda a documentação referente à minha prisão, ao meu processo. Quando o Marcos Né acertadamente viu que não tinha vínculo com o meu mandato, ele arquivou. Só que aí, aquela pessoa que eu denunciei, né, aquele superior hierárquico que eu denunciei, ele, juntamente com outros lá que tinham interesse de me prejudicar, até um deputado, olharam na lei orgânica do município. No artigo 44 da lei orgânica do município prevê o seguinte: qualquer condenação cabe a cassação. Só que quando a lei orgânica foi criada, Michael, eles não previam que o militar poderia ser vereador.
Então foi aí que eles me pegaram. Então qualquer condenação. Então essa condenação militar, eles vincularam ao meu mandato. Covardemente. Acredito que esse caso meu seja o único no país. Covardemente. Eles ignoraram a Constituição Federal. Porque se tivesse usado a Constituição Federal, eu não seria cassado e a plenário. Se usasse o regimento interno da Câmara, eu não seria cassado. Então eles exploraram exatamente a lei orgânica. E no pedido lá da pessoa que deu entrada para Marcos Né, explora esse artigo. Aí começou o jogo. Quando ele recebeu, Marcos Né recebeu a denúncia, ele me procurou. Falou, olha, eu tenho um pedido de cassação contra você. Eu falei, mas baseado em quê? Aí ele foi explicar. Eu falei, ô Marcos Né, nós estamos no legislativo, aqui não é o quartel. Então, você está atendendo um pedido absurdo. Mas tudo bem, me dá o direito de defesa. Eu lembro que ele ainda falou, não, Leiga, você não precisa preocupar, que qualquer coisa aqui é no máximo uma suspensão. Eu falei, você vai fazer o que é de direito. Se realmente eu dei motivo para ser cassado, que eu seja cassado. Não passa a mão na minha cabeça. Né? Faz o que é certo. Mas seja justo. Isso eu falei com ele. Só que eu vi, Michael, que estava tudo direcionado para a minha cassação. O assessor jurídico da Câmara, que está lá até hoje, eu acho que está há mais de 15 anos, por indicação de um deputado, eu vi que estava direcionando para a minha cassação. Aí numa reunião lá, aliás, na hora do lanche, os 23 vereadores, aí eu pedi que chamasse o assessor jurídico da Câmara. Aí eu falei com o presidente, Marcos Né, eu estou alegando a suspeição do assessor jurídico. Mas por quê? Falei, porque ele tem vínculo com o deputado, que tem vínculo com a pessoa que entrou com a minha denúncia, com o militar que entrou com a minha denúncia, né, pedindo a minha cassação. Então, eu estou alegando a suspeição dele. Ele aceitou, retirou o assessor jurídico da Câmara, o doutor Luciano, eu não tenho que esconder nome, o doutor Luciano, e só que aí contratou um advogado renomado em Belo Horizonte. E nessa contratação eu tenho certeza que Marcos Né foi pressionado pela administração. E quando esse advogado finalizou toda a apuração, todo o processo, pedindo a minha cassação, foi onde a mesa diretora reuniu e com 5 minutos eles cassaram meu mandato. Eu estava acamado, né? Tinha feito a cirurgia e assinei em casa. À época, os 4 vereadores eram o presidente Marcos Né, o vice era Soter Magno, a Maria Helena era primeira secretária e o Daniel Dias, segundo secretário. Então, esses vereadores analisaram assim, e eu fiquei sem entender, porque a Câmara, como eu falei, é um poder independente. E o Marcos Né, no início, já tinha adiantado que, no máximo, uma suspensão, mas eles viram que tinham propriedade de cassar meu mandato. Juiz nenhum entendeu, né? Acredito que grande parte da população também entendeu, porque foi um crime militar. Fui preso, condenado, cassado injustamente. Mas nada como um dia após o outro. Desses 4 vereadores da mesa diretora, né, que você citou aí que talvez o presidente Marcos Né estaria sendo pressionado de alguma forma para tomar aquela decisão. Mas por que esses 4 vereadores seguiriam ele? Você acha que você tinha algum problema pessoal, político, com algum dos componentes da mesa da época? Eu já tive uns embates ali na tribuna e tudo, igual com Maria Helena eu já tive e tal. Só que, né, nesse caso específico, eu vi assim, muita maldade. E como é um poder independente, eu acho que eles foram muito rápidos numa decisão tão pesada, né? Então, acho que deveria ter analisado mais. E outra, por que procurar um assessor jurídico em Belo Horizonte, um renomado? A Câmara Municipal pagou 15 mil para esse advogado. Ou seja, com o dinheiro do povo, pagou esses 15 mil para esse advogado que deu o parecer da minha cassação. Então, assim, eu recebi muitas ligações antes, não, mas isso é um absurdo, não pode acontecer. E eles também receberam e tudo, mas assim, foi rápido demais para uma decisão dessa. Né? Ninguém estava esperando, já veio a notícia da cassação. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu acabei incomodando alguns vereadores com o meu posicionamento, que eu sempre procurei, assim, ser justo, né? Lógico que todos nós erramos, isso aí não resta dúvida, mas existe aquelas pessoas que
tem a maldade no coração, né? Tem essa maldade e se tiver que passar por cima, passa sem, né? Então, eu vi isso acontecer. É tanto que depois que eu fui cassado, passou uns dias, o Marcos Né me chamou para conversar no gabinete de Judeu Maia, lá na Câmara Velha ainda, né? Aí tal, e lá ele até chorou. Falou, olha, que foi pressionado pela administração e tudo, né? Falei, você foi covarde, você era o presidente da Câmara. E o poder legislativo, ele é independente. Mas, com certeza, você ganhou muito com a minha cassação, como muitos também ganharam. Mas, assim, o que nos deixa triste assim, não tem como analisar a tamanha covardia, né? Então, nós somos eleitos pelo voto do povo e, de repente, ser tirado de uma forma covarde por 4 vereadores, né? Mas, é como eu falei, nada como um dia após o outro, né? Então, se faz maldade aqui, um dia paga. Então, eu estou com a consciência tranquila, mas quando eu vou na cidade, a pergunta é, e aí, Leiga, você vai continuar? Aí, eu sempre falo, ó, quando eu entrei na política, foi por vontade do povo, da minha instituição, né, militares, policiais civis, bombeiros, militar, enfim, né? Aqueles amigos de infância, por onde eu passei, a minha trajetória de vida ela foi avaliada, né? E se chegou a ponto de eu ser eleito, quase 3.000 votos, primeira vez que cantar. Então, assim, é só agradecer a Deus por essa oportunidade, cuidar da mim. E a minha reeleição em 2016 foi um ato assim, de heroísmo, porque na época a perseguição era muito grande, e nós fomos reeleitos na última urna. Eu lembro que foi uma diferença de 3 votos para o meu suplente, que era o Júnior Martins, né? Em falar em Júnior Martins, porque eu cassado, Júnior Martins permanecia. Porque Claudinho tinha que retornar para candidatar. Então, também, né, a preferência do prefeito não era o vereador Leiga, né? Então, aí você vai analisando tudo que aconteceu, Maico, e vê que realmente, né, o sistema veio para cima. Mas como eu falei na minha condenação em Belo Horizonte, com o juiz, eu deixei bem claro. Meu posicionamento foi esse. E quantas vezes for preciso, eu volto aqui. Com esse mesmo posicionamento, não vou mudar. Leiga, você comentou aí que teve, né, Maria Helena era a primeira secretária da Câmara, Marcos Né o presidente. Você teve um confronto com ela lá naquela época. E hoje também a gente vê que você é um crítico, né, dessa atual legislatura, você está sempre comentando, você participa. Inclusive teve um assessor dela recentemente que estava fazendo a defesa dela no grupo, você comentou embaixo. Como que se deu esse conflito seu com ela? Qual o motivo disso aí? É porque alguns posicionamentos de vereadores, né, quando a gente vê que há covardia, a gente não pode comungar. E eu lembro que ela foi algumas vezes na tribuna, né? O Edmilson Magalhães ele foi muito criticado, e a Graça também, eu lembro que ela até denunciou que, né, a vereadora estava distribuindo dinheiro em reunião e tudo, e que ia acioná-la na comissão de ética. Esse acionamento não ocorreu, não entendi o porquê. A partir do momento que eu vou na tribuna e denuncio que eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer. Então não houve esse acionamento da comissão de ética. Então, o que dá a entender que não tinha acontecido o que foi denunciado, né? Então, assim, são polêmicas que, como a gente não tem aquela maldade de se proteger, né? Mas a vereadora Maria Helena, ela é apontada como uma grande articuladora que consegue fazer presidente da Câmara, né? O pessoal, inclusive, fala que o Júnior Martins foi eleito graças à articulação, à mente pensando dela. Eu não concordo, sabe por quê, Michael? Que ela já foi candidata a presidente da Câmara, né? E não conseguiu ser eleita. No caso do Júnior Martins e o Claudinho, que foram eleitos em chapa única, é reflexo da administração de Humberto Souto. Hoje não existe eu falo, não é oposição, mas vereadores ali que realmente questionam e apontam erros. Porque a administração de Humberto Souto ela não é 100% perfeita. Existe a nada na vida é 100%. Nada é. Então, assim, onde há falha, tem que ser mostrado o prefeito para ter, né, ajudá-lo a administrar, ao invés de silenciar, com medo de perder benefício. Um exemplo, um asfalto numa rua e tudo. Mas por quê? O jogo é assim. Se você votar contrário, você não tem aquele benefício, que é benefício da população, que paga seus impostos e tem direito. O vereador, o papel dele não é de prefeito. Lógico que ele tem que brigar, né? Os pedidos que são feitos da população tem que chegar ao prefeito, mas de forma transparente, de forma honesta, de
forma honesta. E o prefeito tem que atender honestamente também. E não ficar escolhendo, você votou contrário ao projeto, então você não vai ser atendido nesse pleito da população, não. Isso é um ato de covardia. E na administração de Humberto acontece muito isso. Os vereadores têm que silenciar em reunião. Quantas vezes eu deparei em reunião, ele xingando o Marcos Ney, outros vereadores lá, e tudo. Então, assim, é feio demais. Que harmonia é essa entre os poderes? Sendo que na hora da reunião, na hora de discutir os problemas da cidade, só um fala, só um que... Né? Leiga, você, ainda sobre a Maria Helena Lopes, porque é um assunto que está em voga ainda, recentemente ela foi até a tribuna denunciar que existia, né, estaria existindo assédio moral nos PSFs, nos ASFs, criticou a falta de pediatra em Montes Claros e disse que estava cansada de fórmulas prontas, né, e se referindo às prestações de conta da Secretaria de Saúde. E que a Dulce Pimenta, a secretária de Saúde de Montes Claros, era a mancha da administração honrada, administração de sucesso do prefeito Humberto Souto. E poucos dias depois aconteceu a audiência pública, né? Mas isso não foi citado lá, esses assédios, né? Não teve essa discussão de assédio. Qual a avaliação que você, como político, entendedor de política, de administração pública, de legislativo, qual a leitura que você faz aí desse embate, dessa audiência pública, desse desfecho que teve essa audiência? Michael, então aquele teatro que existiu no início da denúncia na tribuna, que na reunião ali ordinária, o vereador ele fala o que ele quer, né? E geralmente existe esse teatro. Então, se houve uma denúncia grave da vereadora contra a secretária, a ponto de ser aprovada uma audiência pública, né? O requerimento foi aprovado, acredito que foi por unanimidade. Na audiência pública, toda essa denúncia tinha que ter sido exposta pela vereadora. Se não aconteceu, Maio, talvez eu esteja enganado, mas acredito que não. Logo após a denúncia dela, ela foi questionada pela administração. E mostraram para ela que ela estava errada em alguns pontos. Eu não estava na audiência pública, mas certamente ela foi mais maleável. Muito mais maleável. Pois é, e eu fiquei sabendo que a secretária ela foi aplaudida, né, em plenário. Agora, se apontou um erro de uma secretária, né, igual no caso da Dulce, que é de saúde, tão grave, e a administração e o prefeito, ele não tem uma parcela de culpa nisso aí? Aí eu pergunto, nesse dia da denúncia, o prefeito foi citado também? Foi criticado? Ou não? Acredito que não. Mas por quê? Se fosse, ela perderia muito em termos de obras, né? Daquilo que dá volta. É tipo, eu não posso bater no mais forte, eu bato no mais fraco. É um ato de covardia. É um ato de covardia, né? Então, assim, a secretária está lá e para que realmente desenvolva um bom trabalho, ela tem que ter estrutura. Pode ter boa vontade, mas sem uma estrutura igual à saúde, né? SPFF com falta de medicamento, não sei se está dessa forma, né? Então, assim, não depende somente da secretária. A administração ela tá conjunta e é um trabalho de equipe. Então está faltando isso aí. Só que todos têm que ser apontados. Um erro não é só de uma pessoa. Então eu particularmente achei um ato de covardia da forma que foi. Poderia ter sido resolvido, né, no diálogo. E se tem realmente está acontecendo esse assédio moral, tem que sim formalizar uma denúncia. Mas me parece que vai ficar por isso mesmo. Ou seja, nada estava acontecendo. É complicado. Arlega, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu quero saber dos projetos futuros do Oliveira Lega. As pessoas gostam de você, né? Até quem talvez não tenha votado, as pessoas gostam de conversar com você, de estar perto de você, admiram o seu trabalho, a sua história que é muito bonita, foi construída com luta. 2024 vem aí, né? As articulações, as conversas políticas já iniciaram. Você, depois de tudo que viveu, com certeza foi um sofrimento não só para você, mas também para sua família, né? Você é pai, tem esposa, de uma certa forma isso afeta toda a família. Você pretende
sair definitivamente da política, ou você está firme e forte e em 2024 a gente pode esperar a carinha do Leiga de volta aí? Para a gente é gratificante, né? Mas como você explanou muito bem, o desgaste ele foi muito grande, né? Comigo, a família. Teve uma época que a gente teve que afastar das redes sociais porque os ataques anônimos estavam acontecendo. As pessoas não tinham coragem de, frente a frente, vir criticar. Porque nas redes sociais existe uma covardia muito grande, né? Pode ser usada por bem, pelo fazer o bem, como para fazer o mal. E existem aquelas pessoas covardes que não têm coragem de frente a frente, né, debater um assunto e te criticar, mas nas redes sociais faz muito bem. E às vezes a pessoa paga para que seja devido, para elogiar ou para criticar alguma pessoa que está incomodando, né? E assim, a gente fica triste quando a gente vê isso acontecer. Até mesmo contratar uma pessoa para trabalhar, para evitar que essa pessoa a critique, né, nas redes sociais. Mas assim, a política para mim foi um aprendizado muito grande. Onde eu vou na cidade, a pergunta é essa. Se eu te falar que eu não vou ser candidato, está sendo um ato de covardia. Né? Da forma que eu entrei e da forma que eu tentei executar, né, com justiça, com transparência, a minha função parlamentar, vamos estar sim. Né? Essa política ela está inserida em todos nós. Né? E como eu tive esse conhecimento e acabei incomodando aquelas pessoas que agiam errado, então assim, já surtiu um efeito muito grande. Acredito que eu evitei muitas injustiças. Então, se Deus assim permitir. Agora, você sofreu um bocado. Voltando, conseguindo se eleger nas próximas eleições, o Leiga volta forte, com o mesmo discurso, ou mais ponderado, mais calmo? O Leiga vai voltar assim, mais forte, né? No caso de uma vitória depois de um tempo afastado pelo reconhecimento, né, de tudo o que aconteceu, né? Mas assim, aquele lado de fazer justiça e tudo está na personalidade do Leiga. A gente vai ser mais estratégico no sentido de confiar, né? Aquelas pessoas que realmente podem estar caminhando com a gente, né? Uma administração onde a gente vê que não tem como comungar em alguns assuntos, enfim. Eu acredito que a tendência natural é voltar mais forte nesse sentido, né? E quanto a mais ponderado e tal, isso aí também, né? A gente tem que praticar. É vivendo e aprender. É verdade. Leiga, muita gente tem vontade de colocar a boca no trombone, porque as pessoas estão cansadas das injustiças. As pessoas, às vezes, elas querem denunciar, né, a rua da casa que está com buraco, um posto de saúde, um PSF que não está atendendo bem, uma família que está em situação ali de alta vulnerabilidade e não tem o apoio do poder público, né? A questão do trabalho infantil, a gente senta num bar numa sexta-feira, meia-noite, a gente vê um monte de criança de 8, 7 anos de idade vendendo bala, doce, e as pessoas elas têm vontade de gravar um vídeo, de denunciar, mas tem medo, e se eu fizer isso aqui eu vou acabar sendo perseguido, né? E a sua história, contando a sua história, talvez as pessoas que já têm medo, esse medo só aumente, né? Eu gostaria que você, por tudo que você já viveu, pela sua experiência de vida, qual a mensagem de encorajamento para a população, para as pessoas, para denunciar, para ter coragem de reivindicar? A gente não pode nunca sentir esse medo, porque se ele prosperar, aquela pessoa que está precisando de ajuda vai continuar abandonada. Então a gente sabe que a perseguição ela existe, mas o silêncio ele faz um mal tão grande. Né? E como eu falei, com as minhas denúncias, com o meu posicionamento, eu tenho certeza que eu ajudei muita gente. Tenho absoluta certeza que eu ajudei. Então, para que a população não silencie, a cidade é nossa. Existe recurso para tudo, para todas as áreas. E esses recursos ele tem que ser destinado de forma transparente, de forma justa, né? Então, assim, onde há injustiça por omissão do poder público ou de qualquer, né, instituição, tem que ser levado ao conhecimento da população, ao conhecimento de quem realmente pode fazer alguma coisa e tem, né, recursos para isso. O silêncio não. O silêncio traz um prejuízo muito grande para todos nós. Isso aí. Então fica a dica do Oliveira Leiga e a gente só tem a agradecer pela sua coragem, pela sua participação, sempre solícito, né, para poder
dar os esclarecimentos, bater esse papo agradável, que a sua companhia é sempre agradável, eu gosto muito, e que você volte sempre aqui no Tudo VIP Podcast para a gente continuar conversando de política, fazendo análise política quando estiver mais próximo aí do período eleitoral, que eu acho que é importantíssimo. Te agradecer, viu, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje e espero novamente receber. Eu que agradeço de coração, Maicon, essa oportunidade, né? E a recíproca sempre será verdadeira. Você é aquele cara realmente positivo e que nos motiva, né, a ser essas pessoas, né, assim, que possam levar à população o bem. E através dessa transmissão, né, que chega a milhares e milhares de pessoas, né, para a gente é gratificante. Então agradeço a você e a toda a equipe e a gente vai estar sempre à disposição. É isso aí. Tudo VIP Podcast dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem muito mais bate-papo.